Hoje eu vim falar sobre o primeiro dom registrado em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria serve para tomar decisões em momentos difíceis. Tanto tomar uma decisão diante da situação, quanto falar, lhe dar uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento, com sabedoria. E esse dom a gente não encontra na faculdade, a gente não encontra em livros, em cinema, a gente encontra no Espírito Santo. Porque é de Deus para o homem. É só o Espírito Santo que nos capacita com palavras de sabedoria. Nós vimos essa manifestação do dom na vida de José, o filho de Jacó, que estava preso no Egito como escravo. E Faraó teve um sonho e ninguém soube interpretar, até que ele foi chamado, tiraram ele da prisão porque estava preso por uma calúnia que fizeram. E ele interpretou o sonho. E além de interpretar o sonho, lhe deu palavras de sabedoria, ensinando a Faraó como administrar o reino do Egito, como guardar os grãos, para que quando viesse o tempo de fome, porque haveria 7 anos de fartura e 7 anos de grande fome. E quando viesse esses 7 anos de grande fome, eles teriam abastecido o Egito para alimentar o povo do Egito e também alimentar aqueles que iriam vir para comprar os seus grãos. E Faraó gostou tanto daquela palavra de sabedoria, que fez ele o segundo, fez ele o administrador do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó e de mais ninguém. Nós vemos também revelado esse dom na vida de Salomão, que foi o homem mais sábio. A Bíblia fala que antes dele nunca houve um homem tão sábio, e depois de Salomão nunca haveria um homem sábio igual Salomão. Porque em 1 Crônicas relata o episódio de 2 mulheres que tiveram filhos ao mesmo tempo. Só que à noite uma, com sono muito pesado, deitou sobre a sua criança e o matou, né? Dormiu junto ali com a mãe. E a mãe se debruçou dormindo e matou a criança sufocada. Pela manhã, a mulher teve a brilhante ideia de trocar o filho morto pelo filho da mulher, pelo bebê que estava vivo, da outra mulher. Só que quando a mulher acorda, claro que qualquer mãe reconhece o seu filho, sabe quem é seu filho, percebeu que o filho morto não era dela. E ali houve uma grande disputa, um grande bate-boca, até levarem elas duas para Salomão. Ali o Senhor, naquele momento, lhe deu palavras de sabedoria. E Salomão falou: como a gente não decide, não sabe quem é a mãe de verdade, porque cada uma está dizendo que é a mãe, né? E naquela época não tinha exame de DNA e não tinha filmadora para filmar a mulher trocando os bebês. Então ele trouxe uma palavra de sabedoria: pega uma espada e divide a criança ao meio. Ali a verdadeira mãe preferiu ver seu filho vivo na mão de outra. E falou: não, Senhor, não faça isso. Dá o filho para ela, dá a criança para ela. E a outra falou: não, isso mesmo, parte ao meio, divide essa criança. Então Salomão ali entendeu que a verdadeira mãe era aquela que preferiu perder o seu filho para a outra, mas queria vê-lo vivo. E ali entregou a criança, a verdadeira mãe. Isso são palavras de sabedoria que o Senhor capacita o ser humano. Aí se nós viemos no Novo Testamento, nós vemos Pedro e João. Curou, em nome de Jesus, curou um paralítico que estava na porta do templo pedindo esmola. E ali a multidão começou a se achegar, vendo aquele milagre que aconteceu. E Pedro, com autoridade, pregou de forma tão sábia, tão veemente a palavra de Deus, que a Bíblia fala, em Atos capítulo 4, versículo 4, fala assim: entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram, próximo de 5.000. A pregação de Pedro foi na unção do Espírito Santo, foi com a palavra de sabedoria tão profunda, que as pessoas que ouviram, quase 5.000 almas se converteram naquele dia. Creram na palavra, creram que Jesus era o Senhor. Então os religiosos da época ficaram espantados com aquilo, levaram João e Pedro para o Sinédrio. Os doutores da lei, os pesquisadores
da lei, os homens, né, da religião, os sacerdotes, sumo sacerdote, todos ali no sinédrio reunidos para ouvir Pedro. E Pedro mais uma vez pregou com autoridade, com sabedoria. E a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. Fala assim no versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E essa então é a palavra de sabedoria, é um dom de Deus para o ser humano. Não é a capacidade humana, mas vem dos altos céus para nos capacitar para pregar o evangelho. E é isso aí, pessoal. Graça e paz para todos.